trabalhando agora com função logarítmica, nós temos a seguinte aplicação. A pressão atmosférica P em relação ao nível do mar é a força exercida por unidade de área pela coluna vertical de ar com altura H. No nível do mar, quando H é igual a zero, a gente tem que P é igual a 1. Então, quando P é igual a 1, nós estamos à altura zero, ou seja, no nível do mar. Segundo a lei de Boyle, a altitude H varia com a pressão P de acordo com essa função. Então, nós temos H de P igual a 1 sobre alfa, Ln de 1 sobre P. E aí, alfa é uma constante, cada um vai ter uma no número de matrícula. Eu vou usar o meu igual a 1,9, tá bom? Então, vamos para as questões envolvidas para essa função logarítmica. Notem que eu tenho aqui, de acordo com os vídeos anteriores sobre função logarítmica, aqui esse Ln é o logaritmo na base E, na base Ezinha, né, que a gente chama de logaritmo natural. Então, ó, pede assim, de acordo com a definição de altura e pressão atmosférica, qual o domínio e a imagem da função? Então, aqui nós temos a função, a pergunta é quem é o domínio e quem que é a imagem, tá bom? Bom, quem que é domínio? Domínio a gente utiliza x, né? Só que aqui no caso a nossa variável independente é p. Então, olhando para essa expressão, nós podemos ver que o p, ele está dividindo um valor, ele está no denominador. Então, a pergunta que eu faço é, quais são os possíveis valores de p para isso aqui ter sentido? Então, no primeiro momento, ele tem uma divisão. A gente não pode, ele está numa divisão, a gente não pode dividir por qualquer coisa. E existe, então, uma restrição para p aqui. Outra restrição que tem é o ln. Pelos vídeos sobre logaritmos que eu passei, o logaritmo ele não pode ser calculado em qualquer valor. Existe uma restrição também. Então, vocês precisam analisar quem são os valores de p, de forma que eu posso dividir por eles e de forma que eu possa calcular o ln deles. Então, vocês precisam, fazendo essa análise, vocês vão ter o valor de p. Outra coisa, eu também tenho que usar a definição de altura e pressão. P é pressão. Então, tem com relação à pressão, eu posso usar qualquer valor? Existe pressão negativa, pressão positiva? Como que acontece? Então, nós vamos analisar isso. Depois, imagem. Então, de acordo com a definição de altura e pressão, eu quero saber quem é a imagem. A imagem, ela vai ser dada aqui pela altura, né? A função imagem, a função que dá a imagem é a função altura. E aí, de acordo com a definição de altura, quais são os valores que a altura pode assumir? E aí você teria o domínio e a imagem. O gráfico da função pode te ajudar bastante também. E no número 2, eu peço para vocês esboçarem o gráfico. Então, nós podemos ir lá no GeoGebra e colocar a nossa função h, ó, que é h de p igual a 1 dividido por alfa, o meu alfa é 1,9, tudo isso vezes ln, é ln mesmo, de 1 dividido por p. Então, ó, o GeoGebra desenhou para mim. Ele não vai desenhar todos os valores, mas dá pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. Por mais que ele não esteja me dando todos os valores aqui, a gente sabe que ele vai assumir todos lá para cima por causa do comportamento da função ln, tá? Ó, então, se eu for aumentando aqui, ele vai sempre subindo, ó, só para vocês verem mais ou menos o que acontece. Então, esse aqui é o gráfico da função, né? E aí, a gente pode analisar que realmente, olha, é a função h de p. Quando a pressão é 1, a gente está à altura 0. Notem, o gráfico, ele vai desenhar a função para vários valores de p. Só que nós temos uma restrição para p, né? Principalmente porque a altura, ela por definição, ela não pode assumir valores negativos, por exemplo. Já estou dando mais do que dica aqui, né? Já estou praticamente respondendo a questão. Mas então, pelo gráfico, vocês também conseguem confirmar quem vai ser o domínio e quem vai ser a imagem. A número 3 pergunta a que altitude estamos quando a pressão é 0,2. Então, vamos voltar lá no nosso gráfico. Vamos limpar ele um pouquinho aqui. Então, ó, nós temos aqui H de P
igual a 1 sobre 1,9 ln de 1 sobre P. A pergunta da 3 é, aqui altitude, ou seja, qual é a altura que nós vamos ter quando a pressão é 0,2? Então a pergunta é, qual é a altura quando a pressão é 0,2? Né? O que eu tenho que fazer aqui? Mas então é só pegar o 0,2, colocar na nossa pressão. Então é 1 sobre 1,9 ln de 1 sobre 0,2. Então vou pegar minha calculadora. Na calculadora de vocês tem a função ln, acho que nas do computador também. Ela também é inversa da função ezinho, tá? Não sei como é que funciona a calculadora de vocês. Então esse seria o número 3. Número 4 faz a pergunta inversa. Qual é a pressão quando estamos a uma altitude, ou seja, quando a altura é igual a 10? Então agora o exercício me dá o valor da altura, igual a 10, e pede quem é a pressão. Então agora, olha, na forma, né, HP igual a 1 sobre 1,9 ln de 1 sobre P, ele está me dando a altura. Ele está falando que a altura é 10 e está perguntando quem é a pressão. Vou tentar liberar um espaço aqui para a gente continuar aqui. Então, ó, não adiantou muito porque tampou lá o que eu já tinha, né? Bom, então vamos abrir outra aba aqui para a gente continuar. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós temos, então, né, por essa aba, ó, que 10, que é a minha altura, é igual a 1 sobre 1,9 ln de 1 sobre P. E agora eu preciso saber quem é esse valor de P. Bom, tá tudo multiplicando, né? 1 sobre 1,9 está multiplicando o ln de P, eu posso passar para lá multiplicado por 10. Então, nós vamos ter que o ln de 1 sobre P é igual a 1,9 vezes 10 vai ser 19. Agora, eu preciso isolar essa parte, eu preciso que o ln saia daqui para ficar só 1 sobre P. O que eu faço, então? Eu aplico a função inversa da função ln, que é a função exponencial. Tá? Então, quando eu aplico a função exponencial no ln, entre aspas, elas se simplificam, né? A exponencial do logaritmo é exatamente o que está aqui dentro. É a mesma coisa da gente pegar a raiz de x e aplicar a inversa da função raiz de x, que é elevar ao quadrado. Como as duas são inversas, sobra somente o que está lá dentro, que é o x. Aqui eu fazendo a exponencial, no caso dos dois lados, eu teria a exponencial do ln de 1 sobre P aqui, e aqui desse lado exponencial de 19. A exponencial do ln, elas se cancelam da mesma forma que elevar ao quadrado cancela com raiz. Sobra desse lado, então, somente 1 sobre P igual a E elevado a 19. Então, ó, eu posso fazer o produto dos meios pelo extremo, né? Aqui vai ficar E elevado a 19P igual a 1. P vezes E elevado a 19 igual a 1 vezes 1, ou seja, quem é a pressão é 1 sobre E elevado a 19. É possível que vocês nem consigam fazer esse cálculo na calculadora. A pressão vai ser muito pequenininha. E a gente pode confirmar isso, quando a altura é 10, aqui no GeoGebra, né? Olha só, aqui nem tá a altura 10, mas se eu procurar a altura 10 aqui, ó, ele até para de calcular de tão pequeno que fica. Ou seja, para a altura igual a 10, a minha pressão, ó, vai ter que estar muito, muito, muito pequena. Se eu voltar aqui, deixa eu tentar mexer na... Aí, ó, até mesmo o GeoGebra nem consegue chegar lá muito, tá vendo? Mas não quer dizer que o gráfico não continue. O que eu quero mostrar para vocês é que para uma altitude de 10 metros, para esse valor de constante, 1,9, a pressão tem que ser muito pequenininha, mas somente esse valor aqui para mim já tá ok, né? Esse aqui então seria o valor da nossa pressão.